Cada para. Senhores telespectadores, se estas contas me não enganam, este programa vai para o ar exatamente no mês de janeiro de 1998. Ora, aconteceu que no mês de janeiro de 1298, faz, portanto, exatamente agora 700 anos. 700 anos certos. El Rei Dom Dinis mandou passar carta de foral às suas duas vilas de Ouguela e Campo Maior. Não julguem que era assim um foral como qualquer outro, não. O rei Dom Dinis estava extremamente vaidoso, porque ele, no ano anterior, em 97, tinha conseguido, numa negociação diplomática muito inteligente, assinar o Tratado de Alcanices, em que estas colinas férteis, com muito pão, com searas de trigo, estas colinas aqui da fronteira reiana, passavam a ser portuguesas. E o rei deu-se pressa em lhes mandar passar foral. Vim falar-vos nisto aqui, exatamente no alto do castelo de Campo Maior. O rei não ficou lá pela simples burocracia de passar um foral, para além de dizer isto agora é português. Não! Mandou logo fazer um castelo aqui, em Campo Maior, fazer outro lá, na Ouguela. Claro que depois isto deu muita volta. Este castelo de Campo Maior, em que eu vos estou a falar, ainda hoje é um grande monumento nacional que merece uma visita de todos os portugueses. Acho que aqui do alto das muralhas veem uma vila branca, uma vila ainda que parece mourisca. Não se enganem. Tudo quanto estão a ver daqui é obra do século XVIII. E porquê é que eu posso dizer-lhes isso? Olhem, porque no inverno, isto aqui é uma terra de trovoadas, não julguem que isto aqui é um clima doce. Eu vesti este capote alentejano e não foi uma questão de folclore. É que apesar do sol, passa aqui um vento que vocês não calculam. Está mesmo frio. Bom, e as trovoadas são medonhas, pois no inverno de 1732 vem uma faísca, cai aqui no castelo. E onde é que ela se foi meter? Exatamente no arsenal da pólvora. Estavam lá 5.000 granadas e milhares de arrobas de pólvora para os canhões. Claro, tudo isso rebentou, e quando rebentou o castelo ficou completamente destruído, e tudo isto que vem na nossa frente, tudo ficou reduzido a um mar de destroços. Isso é uma das grandes tragédias da história de Campo Maior. Em 1732, século XVIII, a vila, ela tinha 1.200 casas, pois dessas 1.200, 800 ficaram completamente destruídas. Bom, e morreram centenas e centenas de pessoas. Os campo-maiorenses realmente ficaram muito tristes com isso, mas resolveram que essa história não esquecesse mais. E o que é que eles fizeram? Meteram mãos à obra, construíram uma cidade nova, é esta que estão a ver. Tudo isto é construído entre 1732 e o tempo de Marquês de Pombal. E pegaram nos seus mortos,
juntaram-nos todos numa capela. A capela não é bonita. O que é bonito é esse gesto de não deixar esquecer. A capela foi construída com os ossos dos próprios mortos da grande explosão de 1732. Bom, ela está na vossa frente, não faço comentários. Uma outra curiosidade de Campo Maior é que nasceu aqui a única santa portuguesa. Bom, única santa é uma maneira de dizer, porque eu acho que tem havido inúmeras portuguesas que são santas. Agora, a única que a Igreja canonizou e disse, esta é santa, nasceu em Campo Maior. Está a estátua na nossa frente, o nome dela era Beatriz da Silva. Bom, depois como veem há umas letras que alguém foi arrancar. O que ali dizia, as letras arrancadas, era nascida em Campo Maior em 1424. Realmente não temos a certeza de que ela nascesse em Campo Maior. É certo que os pais casaram em Ceuta. O pai dela era um valente e honrado capitão, Rui Gomes da Silva, e a mãe era filha daquele grande Dom Pedro de Menezes, o conde Dom Pedro de Menezes. Era filha natural. E foi o conde que casou a filha com aquele soldado valente e mais tarde lhes deu o cargo de alcaide-mor de Campo Maior e da Ouguela. É por isso que a memória dela está ligada aqui. É claro, a história já uma vez a contei, não vou contá-la de novo. Em todo caso, hoje em todo o mundo, há cerca de 150 conventos de uma ordem fundada por ela, Beatriz da Silva. É por isso que ela tem o báculo da abadesa. 150 conventos por esse mundo, a grande maioria em Espanha. Em Portugal há 2, e um deles precisamente em Campo Maior. Ainda hoje está viva em Campo Maior a memória de Santa Beatriz da Silva. Eu vim precisamente falar-lhes nisso aqui, é o parlatório do convento de Santa Beatriz, em Campo Maior. E quem está junto de mim é a Madre Teresa, abadesa do convento de Santa Beatriz. Todos os anos, ainda agora, todos os anos, no primeiro domingo de setembro, a imagem dessa santa portuguesa sai da igreja de São João Batista, percorre as principais ruas da vila medieval, entra aqui neste pequeno convento e regressa depois à igreja de São João Batista. Aqui, neste convento de Santa Beatriz, há uma outra recordação que, segundo a lenda, se relaciona com Santa Beatriz. Vamos vê-la. Segundo uma tradição muito antiga, a mulher que serviu de modelo a esta Nossa Senhora foi a própria Beatriz da Silva. Bom, se assim é, vejam quanto ela realmente era bonita. Este frade que fica à esquerda, segundo a mesma tradição, é o irmão, é o João Menezes da Silva, o futuro Beato Amadeu. Bom, o outro santo já ouviram, é o São Francisco de Assis. Se é assim, são os 2 irmãos que a Igreja santificou reunidos na mesma tela.
Uma outra vila que recebeu o foral em janeiro de 1298 foi a Ouguela. Bem, a Ouguela fica mesmo sob a fronteira. Vêm aqueles montes, aquilo já é Espanha. E por isso o rei Dom Dinis mandou aqui fazer um castelo. Tudo o que resta do castelo é isto que estão a ver. Está agora em obras. Vão fazer aqui um triângulo turístico que vai compreender a Ouguela, Campo Maior e Albuquerque, já além da Raia. Nos meados do século XV, ali por 1450 e tantos, o alcaide deste castelo da Ouguela e também do castelo de Campo Maior era um Rui Gomes da Silva, era o pai da tal Santa Beatriz. E também era pai de um outro rapaz chamado João da Silva, cuja história vou contar. No ano de 1452, fez-se em Roma um casamento real. A princesa portuguesa Dona Leonor, filha do nosso rei Dom Duarte e irmã do Dom Afonso V, casou com o imperador da Alemanha, com o imperador Frederico III. E quem hoje visitar a cidade de Siena, ao pé da catedral, fica a livraria Piccolomini e vê lá uns belíssimos frescos na parede, com grandes cenas. Um deles marca o casamento da nossa princesa com o imperador. São frescos do Filippo Lippi. Só para ver aquilo vale a pena ir a Siena. Bom, o que aconteceu é que quando a princesa casou com o imperador, já tinha em Portugal um jovem perdidamente apaixonado por ela. Era o pobre João da Silva, nascido aqui em Campo Maior. Bom, as histórias aqui dividem-se. Há uns que dizem quando a princesa partiu para casar, ele foi de cabeça perdida por essa Espanha fora até Assis e que já foi em Itália que viu a princesa. Outros dizem que não. Dizem que ele era fidalgo, claro, era um fidalgo importante, e conseguiu ir no séquito da nossa princesa. Seja como for, aquela paixão foi-o dominando completamente, até que estava a dar cabo do rapaz, ele estava caído numa depressão profunda, parecia louco. E a rainha, já então imperatriz, com pena do rapaz, chamou os melhores médicos da Itália, mandou rezar novenas, fizeram-se benzeduras, sangrias, nada. O rapaz cada vez pior. Então juntaram-se os grandes doutores a saber o que é que o rapaz tinha e os doutores chegaram a uma conclusão. Bom, isto é português, ele deve sofrer do mal da saudade. Mal da saudade. Saudade de onde? Bom, certamente saudades da terra dele. E foram dizer isso à imperatriz. Olha, o rapaz está doente, é cheio de saudades lá da sua terra. A imperatriz mandou-o vir à presença dela e disse-lhe: João, vou-te dar uma ordem. Vais partir imediatamente para Portugal. Bom, o rapaz foi como se o mundo acabasse. Caiu diante da imperatriz. Senhora, senhora, quereis que eu morra? Vós não vedes que sois toda a luz dos meus olhos, sois todo o ar que eu respiro. Aí a imperatriz caiu em si, percebeu e teve uma frase: João, ama a Deus. E retirou-se. O rapaz, aquela coisa, ama a Deus, fugiu dali, foi-se meter num retiro, então em Assis,
e trocou o seu próprio nome, não quis mais que lhe chamassem João. Não era João, era Amadeu. Vieram outros companheiros, homens também desesperados, homens desiludidos, juntaram-se. Em breve havia ali um grande grupo de pessoas, todos se chamavam os Amadeus, e isto começou a dar que falar em Itália. Há ali santos que só vivem de amar a Deus. A notícia chegou ao norte da Itália, à corte dos duques de Milão. Era então o Francesco Sforza e uma duquesa importante, Bianca Maria, que quiseram vê-lo. E ele foi para Milão, para a corte deles. Começam a aparecer vários conventinhos pequenos com Amadeus. Havia uma dúzia de conventinhos. A duquesa escolheu aquele rapaz, o português, para seu confessor. E a essa altura não tinha dúvida nenhuma. Estava diante de um santo, de um grande santo, e quis que o Papa o conhecesse. Escreveu ao Papa e diz: há aqui um homem, o senhor tem que o ouvir. E lá vai o nosso João da Silva, de Milão, desce a Itália, vai a caminho de Roma. O Papa ouviu-o e ficou também imensamente abalado. Havia qualquer coisa naquele jovem que era diferente. Então o Papa deu-lhe umas ruínas de uma igreja muito sagrada, San Pietro in Montorio. Eram umas ruínas no sítio onde se dizia que tinha sido crucificado de cabeça para baixo o próprio São Pedro. Ora bem, o São Pedro, como sabem, é o primeiro Papa. Tinha morrido ali e havia ali umas ruínas. O Papa deu isso ao nosso João da Silva e ele começou ali rapidamente a fazer um santuário, pediu dinheiro a todos os reis da Europa. Olha, e o Luís XI, o Luís XI de França estava a morrer, ia morrer com a alma carregada de pecados. Pois bem, mandou-lhe uma data de dinheiro para ver se aliviava os seus pecados. Os reis de Espanha, Isabel a Católica, o rei de Portugal, Dom Afonso V, toda a gente mandou dinheiro e ele lá fez aquela igreja que hoje lá se pode ver. Ainda hoje, o drama desse rapaz apaixonado que transmutou o seu amor por uma mulher no amor mais alto, no amor de Deus. Ainda hoje, essa lição é recordada em Itália. Como é, a igreja deles está ligada a uma história de amor. Por isso, todos os domingos, a igreja de San Pietro de Montecitorio é um lugar de casamentos. Toda a gente quer casar ali. Toda a gente sabe aquela história. Só aqui no Alentejo, só aqui em Campo Maior, terra onde ele nasceu, está completamente esquecida. Este é um outro trecho das muralhas do Castelo da Ouguela. É claro, como veem, é já obra do século XVIII. Bom, mas aproveito para contar aqui outro episódio esquecido desta terra. Quando, no século XV, em 1475, o nosso rei, Dom Afonso V, resolveu invadir a Espanha, naquela guerra mal sucedida que acabou na Batalha de Toro. Quando isso se deu, aqui os alcaides das cidades fronteiras de Albuquerque e Campo Maior e Ouguela resolveram ser eles a resolver o assunto. Em vez de pôr as populações a matar-se, resolveram lutar eles num duelo de morte. Vem o alcaide de Albuquerque, era o Galindo, vai o alcaide da Ouguela, era o João da Silva. João da Silva porque era sobrinho
do tal João da Silva de quem lhes falei, do Beato Amadeu. E encontraram-se ali embaixo num chão a que hoje ainda chamam o chão da cruz. E lutaram desesperadamente, até que realmente o alcaide da Ouguela conseguiu matar o alcaide de Albuquerque, mas ficou de tal maneira ferido, apesar dos médicos andaram a tentar, enfim, curar-lhe as feridas, mas ele morreu também 28 dias depois. O resultado do duelo dos alcaides foi ambos morrerem. Essa guerra ficou empatada. Felizmente agora já não há guerra. Agora isto são duas províncias que se abraçam. Vamos ali ver uma coisa. Toda esta região está coberta de olivais. Grandes olivais do lado de lá da fronteira, grandes olivais do lado de cá da fronteira. O azeite é muito bom, tão bom é um como o outro, aliás, ninguém o distingue. Há só uma diferença. Eu tenho aqui, junto de mim, são azeitonas, mas reparem onde elas estão. O chão está coberto de azeitona que ninguém colheu. Ninguém a colheu por isto. É que os empreiteiros da apanha levam 40 mil réis por apanhar cada quilo. Os empresários que a compram pagam por 35 escudos cada quilo que compram. Portanto, o dono da azeitona perde 5 escudos em cada quilo. Claro que assim não vale a pena apanhá-la. Mas há aqui qualquer coisa que está errada. Nós não apanhamos a nossa, mas depois vamos comprar a deles. O que é que aqui não está certo? A Ouguela foi durante muito tempo uma terra de contrabando. Está na fronteira e, portanto, os moradores levavam para lá e traziam de lá para cá coisas sem pagar impostos. Bom, isso é claro, era proibido por lei, mas a população considerou sempre isso uma profissão nobre, porque arriscavam a vida e, no fundo, não roubavam nada a ninguém. Levavam para lá o que era de cá, traziam de lá e pagavam e faziam um comércio sem pagar imposto. Devo dizer que está na massa do sangue dos portugueses essa coisa do contrabando. Um dia, o rei Dom João III chamou lá o ministro e disse: ouvi dizer que estão a fazer contrabando com a Guiné, manda-me enforcar os contrabandistas todos. O juiz mandou vir 100 carradas de touros de pinheiro, mandou pôr uma forca desde o terreiro de Paço até Belém. E o rei disse: mas que estás doido, que diabo é isso? E o juiz disse: mas então Vossa Alteza não sabe que neste país somos todos contrabandistas? Bom, o rei desistiu. A verdade é que, quando acabou a fronteira, acabou o contrabando. E foi isso que provocou, não digo a morte, mas realmente um rápido declínio da Ouguela. Ao contrário, a vila de Campo Maior não decaiu nada. E também, ela também vivia do contrabando. Só que aquilo deu-se uma coisa extremamente curiosa. Uma das coisas que não havia em Espanha, e nós tínhamos muito, era o café. Tínhamos o café que nos vinha da África, claro, e que era barato. E em Espanha não havia café e, portanto, os contrabandistas levavam o café de cá para lá. Para facilitar as coisas, começaram a levar já torrado. E então surgiram aqui umas fabriquetas de torrefação de café. Bom, essas fabriquetas enraizaram, progrediram, foram a base de uma grande indústria e ainda hoje Campo Maior é famosa pelos seus cafés. E a cidade, a vila, eu chamo-lhe cidade porque ela está quase uma cidade, vive grandemente disso. Mas ao mesmo tempo mantém o aspecto antigo.
Eu peço-lhes que olhem por essa ladeira abaixo, por esta Vila Branca, castiça, genuína, autêntica, pura, alentejana. Não há no Alentejo muitas terras tão bonitas como esta. E há tanta gente em Lisboa que nunca veio a Campo Maior. O lisboeta conhece o Campo Pequeno, conhece o Campo Grande e não conhece o Campo Maior. É urgente vir a Campo Maior. Se vocês puderem, venham na altura das festas do povo. As festas do povo são no primeiro domingo de setembro e duram poucos dias. Mas podem crer que são um momento inesquecível. Elas não são de nenhum santo, não são de nenhuma profissão. Parece que antigamente lhe chamaram festa dos artistas. E esta coisa, festa dos artistas, para mim é assim um bocado disfarçado. Eu não vou jurar, mas isto devia ser, mas era a festa dos contrabandistas, porque os maiores artistas de Campo Maior eram realmente os contrabandistas. E a terra, nessa altura, é uma coisa maravilhosa. Todas estas ruas são cobertas por flores, frutos, feitas em papel, que revelam um talento, uma imaginação. É uma coisa única em Portugal. Se puderem, venham a Campo Maior. Imagine-se a viver à custa de um parente rico que um dia resolvia vir conhecer a sua casa. O que foi? Tu tens o tio Bernardo. O tio Bernardo vem aí.